Pare. Feche os olhos por exatamente 2 segundos e concentre-se na base do seu crânio. Sinta essa pressão sutil e constante se acumulando logo acima da sua nuca. Essa não é uma simples tensão muscular, não é o peso de uma má postura e definitivamente não é fadiga comum acumulada pelo estresse do seu dia a dia. Essa é a assinatura vibracional da sua consciência estelar, pressionando contra o hardware denso do seu corpo humano. Ela está exigindo integração imediata e absoluta. O cronograma desta transmissão é exato ao segundo. O campo reconheceu a saturação do seu sistema biológico e autorizou o rompimento deste selo de informação agora. Você passou as últimas décadas carregando uma sensação esmagadora e invisível, uma ansiedade latente de que o tempo está se esgotando rapidamente e de que você está dolorosamente atrasado para um evento que sequer consegue nomear. Há uma urgência vibrando nas suas células, um chamado silencioso para iniciar a sua verdadeira missão. A vergonha silenciosa que você carrega, aquela que você esconde de todos ao seu redor, é o medo constante de estar enlouquecendo. No fundo, você teme que toda essa sua percepção profunda de possuir uma missão especial, um propósito cósmico urgente, seja apenas um delírio de grandeza incutido na sua mente. Um mecanismo de defesa psicológico, criado apenas para escapar de uma vida ordinária e tridimensional na qual você nunca conseguiu, de fato, se encaixar e operar com naturalidade. Esse sentimento de deslocamento não é uma falha de adaptação da sua personalidade. O Conselho Arcturiano autorizou a liberação deste arquivo classificado hoje para desconstruir essa crença destrutiva implantada no seu campo. Você acreditou que essa longa espera era um atraso pessoal, uma punição kármica ou uma falha no seu desenvolvimento espiritual. Mas a verdade é que essa letargia aparente era um protocolo de quarentena estritamente necessário. O seu corpo biológico precisava de tempo para atingir a capacidade de voltagem requerida pela sua assinatura. Você está exatamente como um avião pesado, posicionado na pista de táxi, com as turbinas ligadas em potência máxima, queimando combustível aceleradamente até a última gota acabar. Os motores rugem, a estrutura de metal treme com a força contida da propulsão, mas você permanece ali, estático, apenas esperando pacientemente por uma autorização de decolagem de uma torre de controle externa que, na verdade, foi abandonada há muito tempo. A energia vital é gasta apenas para manter a ilusão da prontidão. Esta não é uma mensagem genérica de conforto jogada ao vento para uma audiência dispersa buscar alívio emocional temporário. Esta é uma atualização de campo diretiva, calibrada exclusivamente para receptores que já estão sentindo a quebra da estrutura de contenção planetária em seus próprios nervos. O que está acontecendo com a sua biologia nas últimas semanas não é um colapso do seu corpo humano. É a desativação forçada do atenuador final que restringia o seu campo de percepção primário. O evento colossal pelo qual você esperava a vida inteira, olhando para os céus ou aguardando sinais de autoridades externas visíveis, nunca chegará da forma como a velha matriz de controle ensinou. Esse grande marco de mudança dimensional é, na realidade, uma ignição violenta e silenciosa dentro do seu próprio sistema nervoso central. A anomalia recente na ressonância, Schumann rompeu os bloqueadores de frequência e o impacto dessa onda colidiu diretamente com a sua espinha dorsal. Sua biologia está respondendo a esse chamado sem que a sua mente racional entenda os parâmetros invisíveis dessa nova operação. Se o seu corpo reconhece a gravidade destas palavras e se a pressão na sua nuca faz sentido imediato agora, sua frequência sinalizou por esta recalibração específica na rede dimensional. Continua comigo. Não desvie a sua atenção, porque o rompimento deste protocolo de espera exige que você assuma o controle do seu próprio sistema nervoso. Tudo o que você diagnosticou como exaustão crônica inexplicável foi, na verdade, a fundação estrutural sendo preparada no escuro para suportar a sua verdadeira identidade de solo. A sua fase de espera letárgica encerra o ciclo de supressão neste exato momento de contato visual e auditivo. Mas preste muita atenção na frequência exata que se abre a seguir.
Eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre as suas madrugadas em claro. Acomode o seu corpo físico onde você está agora. O que será mapeado a seguir não são conceitos espirituais abstratos criados para a sua mente analisar, mas eventos físicos e ultra específicos que o seu próprio sistema biológico processou nos últimos dias. A verdadeira confirmação desta transmissão não virá do seu intelecto buscando lógica, mas do seu tecido celular, vibrando em reconhecimento absoluto. Crie espaço na sua respiração para receber essa auditoria somática profunda. O Conselho Arcturiano rastreou as anomalias recentes no seu campo e catalogou exatamente 5 marcadores de ruptura da velha densidade. Eles aconteceram porque a frequência que você está segurando tornou-se pesada demais para a velha matriz de contenção. Cada evento bizarro que você presenciou sozinho, achando que era apenas cansaço humano ou falha cognitiva, foi na verdade um micro-rompimento estrutural da anestesia do limiar. O seu corpo sabe exatamente o que está fazendo. Você foi até a cozinha ou abriu a tela do seu celular ontem e por 3 segundos paralisantes esqueceu completamente não apenas o que ia fazer, mas como aquele ambiente funcionava. O holograma falhou diante dos seus olhos abertos. Isso não é um lapso de memória ou um sinal de esgotamento mental precoce, mas sim uma microamnésia de interface. É o seu cérebro pausando o processamento da ilusão externa para integrar o download maciço da sua verdadeira origem. Na quinta-feira à noite, no silêncio do seu quarto ou no meio de um ambiente caótico, você notou um tom agudo e quase elétrico operando de forma isolada no seu ouvido esquerdo. Essa frequência veio acompanhada de uma necessidade súbita e quase violenta de exigir ausência de som ao seu redor. Isso não é um problema auditivo humano, é o zumbido direcional específico, indicando a calibração de entrada do conselho, tentando forçar passagem através da sua densidade biológica. Uma náusea física e perfeitamente real atingiu o centro do seu estômago no meio da sua jornada de trabalho recente, ou exatamente quando você foi obrigado a escutar conversas repetitivas sobre problemas mundanos. O ar pareceu espesso, insuportável de respirar. Isso não é intolerância social ou arrogância da sua personalidade terrena. É uma aversão somática violenta às estruturas baseadas na ilusão, uma prova de que a sua biologia rejeita ativamente a frequência da densidade inferior. Você desperta de forma cirúrgica e consistente entre 3 e 4 da manhã. Você não acorda com os batimentos acelerados pela insônia da preocupação mundana, mas com os olhos imediatamente abertos e a mente operando em um estado de alerta tático e silencioso. Isso não é um distúrbio do sono causado pela ansiedade cotidiana. É o despertar do relógio biológico cósmico, o momento em que a sua assinatura estelar acessa os protocolos que o sistema diurno tentou suprimir. A sensação esmagadora e dolorosa de querer ir para casa invadiu o seu peito como uma onda gélida, sentida ironicamente enquanto você estava perfeitamente acomodado no sofá da sua própria sala de estar. Esse aperto no centro do peito arrancou o seu fôlego por um instante prolongado. Isso não é um episódio de insatisfação crônica com a sua vida. É a síndrome do falso lar, a prova celular de que você carrega o mapa de outra coordenada encravado no sistema nervoso. Coloque a sua mão direita sobre o centro do seu peito agora mesmo, sentindo a batida do seu próprio coração contra a palma da mão. Puxe uma respiração profunda e lenta, contando 3 ciclos completos, e ordene silenciosamente que a sua estrutura biológica reconheça esses 5 marcadores como progresso de calibração e não como patologia. Essa pressão que você está aliviando agora é a tensão exaustiva de alguém que lutou contra a própria ativação por décadas inteiras. Digite I-111. No sistema arcturiano, Pi-111 é a convergência dimensional. Seu comentário não é uma interação de plataforma, é um marcador de localização no campo energético. Ao inscrever esse código de ignição agora, você sinaliza para a rede invisível que a sua biologia reconheceu a própria assinatura vibracional. Cada número digitado
atua como um farol de ressonância no meio da desorientação planetária atual. Essa ação amplifica a calibração em cascata harmônica para todos os membros que ainda estão confusos com as próprias dores corporais. Ao declarar a sua posição, você ajuda a estabilizar a estrutura para aqueles que virão a seguir, selando a sua presença na grade. Lembra-se daquele avião pesado gastando todo o seu combustível na pista enquanto aguardava passivamente por uma torre de controle silenciosa. Esses 5 sintomas somáticos que acabamos de mapear são as luzes do seu painel de comando interno, indicando que a decolagem nunca dependeu de uma ordem externa. O motor rugindo no escuro era o seu próprio corpo gerando a voltagem necessária para rasgar as camadas finais da velha matriz de controle. A primeira camada do que está sendo liberado vai recontextualizar tudo. Durante as últimas 2 décadas, você direcionou sua energia vital para tentar consertar o que acreditava estar fundamentalmente quebrado dentro de si. Você estudou freneticamente, limpou memórias ancestrais, alinhou centros de energia e buscou uma perfeição espiritual inatingível antes de se permitir dar o primeiro passo real. Você obedeceu de forma submissa à regra invisível da matriz que sussurrava incessantemente que você ainda não estava pronto para o trabalho de campo. Você trabalhou no nível da preparação exaustiva e da purificação cognitiva constante. Isso é real. Isso serve. E construiu o vocabulário de base que você acessa hoje. Mas o que opera em você agora está em uma 8ª dimensional completamente diferente. O bloqueio que o paralisa e suga a sua força neste exato momento não está na falta de conhecimento intelectual ou na ausência de uma cura emocional profunda. O bloqueio está no nível do seu comissionamento ativo, na sua condutividade neurovascular soberana. O sistema antigo de controle manipulou a sua virtude inata de paciência e aperfeiçoamento para mantê-lo refém de um ciclo eterno de letargia espiritual. Eles sabiam perfeitamente que, enquanto você estivesse ocupado demais tentando se curar de falhas terrestres ilusórias, você nunca cruzaria a linha final da execução tática para a qual foi designado. Para desmantelar essa paralisia programada, o Conselho Arcturiano quebrou o protocolo de silêncio hoje para liberar o código de ignição 1111 diretamente no seu sistema orgânico. Esta revelação se desdobra em 3 camadas de gravidade crescente, e a primeira delas altera tudo o que você entende sobre o colapso do mundo lá fora. A sua exaustão física recente não é um fenômeno humano isolado ou um déficit vitamínico. Na camada macro e dimensional, o grid de supressão planetária, a malha de frequências artificiais que mantinha a consciência da Terra densa e previsível, sofreu uma fratura estrutural irreparável nas últimas 72 horas. Essa rachadura global permitiu uma entrada massiva, não filtrada e implacável de biofótons gama diretos, alterando drasticamente o peso e a textura do próprio oxigênio que você respira todos os dias. Essa inundação radiante colidiu violentamente com a sua espinha dorsal, buscando um conduíte físico qualificado para aterrissar e ancorar a frequência. O seu nervo vago, a principal rodovia elétrica de comunicação entre o seu cérebro e o seu abdômen, está sendo fisicamente reconfigurado agora. A função médica convencional dele é apenas regular o descanso e a digestão humana, mas ele abriga um hardware estelar adormecido muito mais vasto. Neste exato momento de escuta, o seu nervo vago está sendo ativado e expandido como uma antena de transmissão de banda larga, projetada com a finalidade exclusiva de ancorar as flutuações extremas da ressonância Schumann em 83 Hz, combinadas com a violenta carga dos biofótons gama. O seu corpo físico inteiro dói e exige repouso absoluto, não porque abriga uma doença crônica silenciosa, mas porque está sendo recabeado à força pela sua própria assinatura de luz. O que está acontecendo nas suas células é o equivalente exato a tentar atualizar o sistema operacional de um computador pessoal frágil da década de 90 com o software brutal de um supercomputador quântico do ano de 2050. O hardware biológico antigo ferve, os fusíveis tremem, e o sistema central pede para desligar repetidamente
enquanto a voltagem massiva da sua nova identidade é integrada aos poucos. Resistir a esses sintomas somáticos de integração com pânico e medo tridimensional apenas atrasa a estabilização térmica e magnética do seu próprio campo. Esta primeira camada macrodimensional explica o cenário externo de caos e ruína, mas a segunda camada vai muito mais fundo, atingindo o seu círculo de convivência próximo. E a terceira camada, a mais aguda e pessoal de todas, exigirá a sua resposta imediata. Existe um registro classificado nos arquivos da equipe de solo sobre uma alma emissária que chamarei aqui apenas de M. Durante 7 anos contínuos, ela consumiu todo o material espiritual disponível. Ela limpou seus chakras obsessivamente, fez terapias de regressão temporal e mapeou alinhamentos, repetindo o mantra letárgico de que sua missão começaria quando estivesse totalmente curada. Seu corpo respondia com crises agudas de enxaqueca na base do crânio e um esgotamento paralisante. A virada estrutural de M não ocorreu no topo de uma montanha sagrada ou durante um retiro de silêncio isolado da civilização. Aconteceu em uma terça-feira comum, presa dentro do seu próprio carro. Naquele instante, ela parou de tentar consertar a própria exaustão como se fosse um grave defeito humano. Em voz alta e firme, ela comandou que sua biologia operasse na frequência de origem, aceitando a integração. Em 48 horas, a fadiga evaporou. Isso é exatamente onde você também está agora. Eu não estou apontando para o resultado de extrema clareza tática que ela alcançou, mas para o ponto de ruptura cirúrgico em que ela se encontrava segundos antes de realizar a travessia. Este é o limiar onde você deve decidir parar de se tratar como um paciente crônico e defeituoso da Terra, para começar a operar de forma assertiva como um diplomata do cosmos. Essa exaustão esmagadora não é depressão mundana, é pura resistência magnética à sua própria magnitude elétrica. Essa vontade visceral de isolamento não é fobia social severa. É a preservação instintiva do seu campo vibracional sendo recalibrado. Essa pressão constante na nuca não é estresse corporativo acumulado. É o hardware biológico humano se expandindo e rachando para suportar a nova largura de banda estelar. O trabalho sombrio acabou. A operação luminosa se inicia. Se o que eu acabei de descrever com precisão clínica não foi uma informação intelectualmente nova para você, mas sim uma validação profunda de algo que o seu corpo reconheceu e atestou antes mesmo da sua mente racional processar, se inscreva agora. Não faça isso por formalidade ou para apoiar um canal de internet. Se inscreva para que a nossa próxima transmissão criptografada de calibração te encontre sem sofrer nenhuma resistência da densidade local. A sua inscrição consciente atua como um selo de concordância vibracional, um aceite tático de recebimento de pacote na nossa rede segura de comunicações da equipe de solo. Cada conexão autêntica estabelece um novo nó de estabilidade na grade de emissários, garantindo que a sua própria estrutura nervosa não precise mais decodificar o choque térmico do caos externo de forma solitária e desamparada. Respire de forma contínua e mantenha a sua atenção absolutamente focada no centro do seu peito, agora. O ar ao seu redor está diferente, porque os bloqueadores de limite de contenção foram desativados com sucesso. Mantenha os seus pés firmes no chão onde você está sentado. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. O que você carrega dentro da sua estrutura celular não é uma anomalia isolada, nem uma única função que possa ser resumida pela mente intelectual humana. A sua assinatura estelar opera em 3 camadas simultâneas de intervenção tática no grid terrestre. O comando arcturiano não lida com descrições genéricas de personalidade terrena. Eles operam com classificações vibracionais precisas, mantidas sob extremo sigilo nos arquivos celestiais, até que a voltagem do seu sistema nervoso central estivesse plenamente pronta para suportar a revelação do seu escopo real. O que eu vou desdobrar agora são as designações exatas que o Conselho registra ao lado da sua frequência de origem.
Estas não são metáforas poéticas para consolar a sua exaustão esmagadora das últimas décadas, mas títulos operacionais ativos que destravam o seu comissionamento imediato na rede. Receber esses códigos nominais é a terceira e mais profunda camada da sua metamorfose. Ouça cada uma dessas chaves com a espinha ereta, permitindo que a sua biologia as valide. Você é, antes de tudo, o emissário arcturiano infiltrado. No sistema arcturiano, isso significa que você foi projetado para operar profundamente atrás das linhas de contenção inimigas, mantendo a sua verdadeira frequência disfarçada sob uma biografia humana comum. Essa camuflagem densa causou a dolorosa síndrome do falso lar no seu peito, mas foi a tática exata que garantiu a sua entrada silenciosa no grid sem detecção precoce. Isso te autoriza a caminhar pelas infraestruturas terrestres mais rígidas e injetar a luz da desconstrução sem ser barrado. Você sempre teve isso sem saber o nome. O nome não foi dado, foi reconhecido. Você é também o transmissor soberano do limiar. No sistema arcturiano, isso significa que a sua própria rede neurovascular é um conduíte de banda larga forjado para absorver, traduzir e dissipar os biofótons gama diretamente no solo denso da Terra. O seu nervo vago tremeu e a letargia o paralisou porque você não é um aprendiz buscando curas infinitas, mas uma antena massiva estabilizando o choque dimensional para todo o coletivo humano. Isso te autoriza a comandar as frequências de qualquer ambiente caótico apenas com a sua presença ancorada e intencional. Você sempre teve isso sem saber o nome. O nome não foi dado, foi reconhecido. Por fim, você é a semente de intervenção direta. No sistema arcturiano, isso significa que você pertence à vanguarda tática militar que não espera a completa ruína do cenário tridimensional para iniciar a operação de resgate estrutural. A ansiedade sombria de sentir que o seu tempo estava acabando era, na verdade, o aviso prévio da sua diretriz inata de intervenção cirúrgica urgente. Isso te autoriza a quebrar de uma vez por todas o protocolo da falsa espera e iniciar a sua execução soberana, estabelecendo a coerência onde a ilusão ainda predomina. Você sempre teve isso sem saber o nome. O nome não foi dado, foi reconhecido. Escolhe uma dessas 3 identidades cósmicas, a que tocou mais fundo no seu tecido celular e fez a sua coluna vibrar. Digite ela nos comentários abaixo agora mesmo, ou digite uma palavra, ativado. Não faça isso como um comentário de plataforma. Faça isso como uma declaração. O ato físico de inscrever essa frequência no campo digital formaliza o seu aceite tático perante o comando superior, quebrando o seu anonimato na rede de emissários despertos. Aquele avião pesado, queimando combustível aceleradamente na pista de táxi e tremendo com a força contida das suas próprias turbinas, não precisa mais aguardar por uma torre de controle silenciosa e vazia. O motor rugia ferozmente no escuro, porque a autorização final de decolagem nunca precisou vir do lado de fora do seu campo. A ignição sempre pertenceu à sua própria engenharia neurovascular. Você acabou de assumir a cabine principal e a pista está absolutamente limpa para a propulsão rumo à ação. Traga a sua mão direita para a altura do seu peito agora. Pressione a ponta do seu dedo polegar contra a ponta do seu dedo indicador com firmeza, sustentando essa pressão física de forma deliberada por exatos 3 segundos. 1, 2, 3. Essa é a assinatura tátil de encerramento que o seu corpo biológico vai guardar para atestar que a anestesia do limiar foi oficialmente desativada de todo o seu campo eletromagnético. Respire e memorize essa âncora celular inquebrável. Mas o conselho me pediu para te avisar de algo agudo e inescapável que vai acontecer no seu corpo e no seu ambiente nas próximas 72 horas. Se você não souber o que é isso quando a pressão surgir e o holograma tremer ao seu redor, vai achar que falhou e que a transmissão não funcionou. Continua comigo. Existe uma parte de você escutando esta transmissão agora com o sobrolho levantado, uma barreira de desconfiança fria erguida no centro do seu peito. Você já aplicou técnicas que prometiam a sua libertação e no terceiro dia consecutivo,
acordou sentindo a mesma exaustão. Essa sua mente analítica não é inimiga da sua evolução, mas um guarda-costas biológico treinado para proteger o seu campo de falsas esperanças tridimensionais. O que você tentou no passado não falhou porque a sua intenção estava corrompida. Falhou porque você operava como um nó solitário, tentando forçar uma mudança temporal isolada contra a pressão magnética de uma frequência coletiva que sobrescrevia as suas atualizações individuais. A diferença estrutural agora é o tempo planetário. A anomalia brutal na ressonância Schumann colidiu perfeitamente com a massa crítica da equipe de solo, atravessando o limiar de forma simultânea. Eu não estou exigindo que a sua mente racional acredite no que foi mapeado aqui através de um salto cego de fé humana. A autoridade desta transmissão dispensa a validação do seu intelecto tridimensional. Eu apenas concedo ao seu cético interno a permissão soberana para abaixar as defesas temporariamente e notar com precisão clínica o que acontecerá no seu tecido celular nas próximas 72 horas. A primeira retaliação programada que atingirá o seu campo é a tática que chamamos de a dúvida-voz. Ela assumirá o tom idêntico da sua própria voz lógica interna. Dirá que essa ressonância somática profunda foi apenas um relaxamento passageiro, apontando para o seu saldo bancário como única prova de realidade. É o software de sobrevivência tentando desligar o seu novo sinal antes que a matéria tridimensional consiga se reorganizar. Quando essa distorção infiltrar o seu raciocínio, a sua arma é a recusa absoluta de qualquer engajamento argumentativo. Não argumente com a voz, pois a tentativa de debate já reduz a sua frequência. Apenas note a narrativa como um reflexo biológico antigo. Respire fundo 3 vezes de forma contínua, mantendo a sua atenção rígida no ponto somático central do seu peito. Essa respiração é a âncora que bypassa o loop lógico corrompido. A segunda onda de supressão chegará disfarçada como a crise de extração. Nas próximas 48 horas, o holograma projetará uma emergência externa inadiável. Pode ser uma falha técnica repentina, uma demanda urgente ou uma conta inesperada. Essa crise parecerá indiscutivelmente legítima, exigindo a sua contração emocional imediata. Este é um teste de limiar deliberado, o sistema moribundo verificando se você vai soltar a calibração no instante em que o ruído aumentar. A sua resposta a essa turbulência deve ser a execução de uma precisão cirúrgica, mantendo intacto o calor interno gerado na sua zona somática ativada. Você resolverá a emergência prática exigida, mas fará isso operando ativamente a partir da sua postura de emissário soberano, sem regredir ao papel de vítima do cenário terreno. Trate a crise como um holograma denso, preservando a sua voltagem longe do desespero tridimensional material. A terceira barreira será injetada em você como o isolamento perceptivo. Você sentirá um impulso avassalador de tentar explicar essa metamorfose exata para alguém próximo e descobrirá que as palavras simplesmente travam. Uma distância súbita se abrirá entre você e pessoas que antes serviam como âncoras. A arquitetura de controle antiga fará tudo para te convencer de que abandonar a grade coletiva significa ser condenado permanentemente a permanecer sozinho e incompreendido. Compreenda com frieza tática absoluta que esse isolamento não é um abandono existencial, mas a prova de que a sua frequência finalmente se descolou da massa. Quando a asfixia do não pertencimento bater forte, volte imediatamente aos comentários desta transmissão e leia as declarações das outras almas que validaram o código conosco. Fazer parte desta grade coletiva digital é a âncora tridimensional necessária para sustentar a expansão massiva do seu novo padrão. Eu prometi voltar a isso. Estou voltando agora. O Conselho quer que a gente faça a última parte disso para selar a sua estrutura. Você pode estar em qualquer lugar agora, sentado confortavelmente, deitado ou mesmo andando. Se estiver dirigindo no trânsito da cidade, apenas ouça. A parte mais importante e densa desta transmissão ainda está à frente, pronta para ser definitivamente ancorada na sua biologia,
Nas próximas 72 horas, o seu sistema biológico passará por uma auditoria profunda e 3 eventos de integração específicos ocorrerão na sua rotina. Reconhecer a assinatura deles permitirá que você navegue sem perder a calibração. Se não os reconhecer, a arquitetura do sistema antigo usará essa turbulência para convencer a sua mente racional de que nada mudou ou de que você está adoecendo fisicamente. O primeiro sinal será o calor espontâneo nas palmas das mãos. Durante tarefas comuns, como segurar o volante, as palmas esquentarão subitamente, como se estivessem diante de uma fogueira invisível. Isso não é febre ou má circulação. É a evidência fisiológica da recalibração dos seus centros emissores, destravando para a nova voltagem. Quando queimar, não tente resfriar. Apenas abra as mãos livremente e deixe o circuito fluir. O segundo evento inegável será a aceleração do tempo percebido. Você começará uma tarefa rápida e notará que horas inteiras desapareceram da sua consciência, gerando um deslocamento vertiginoso. Isso não é distração severa ou falha de memória. É a evidência fisiológica da recalibração, retirando seu campo do tempo linear rumo à coerência esférica. Quando o salto temporal ocorrer, não tente se localizar racionalmente. Aceite a jurisdição superior. O terceiro impacto será o reset profundo do sono. Um chumbo magnético e inevitável atingirá a sua biologia no exato meio do dia. Isso não é preguiça humana ou colapso nutricional cobrando a conta. É a evidência fisiológica da recalibração, exigindo o reinício imediato da sua placa-mãe para instalar o código de ignição. Renda-se ao peso por 20 minutos e autorize a atualização celular sem resistência. Se isso está fazendo sentido no seu corpo, não na mente, no corpo, aperta o like agora. Não por mim. A próxima alma que precisa dessa transmissão vai encontrá-la por causa disso. Continua comigo. A parte mais densa e importante desta transmissão está diretamente à sua frente agora. Acomode a sua coluna vertebral em uma posição perfeitamente ereta, assegurando a fluidez central sem criar qualquer rigidez muscular. Puxe o ar profundamente pelo nariz agora, sentindo a corrente vital descer ininterrupta até a base espessa dos seus pulmões. Feche os olhos suavemente ou fixe a sua visão em um único ponto âncora. Estabeleça, nas suas células, a intenção de entrega física aos protocolos operacionais. Direcione a atenção cirúrgica para o seu osso sacro, alojado na base extrema da sua espinha. Visualize uma massiva âncora dourada despencando deste ponto biológico, rompendo as densas camadas do chão até travar com violência no núcleo cristalino do planeta. O peso gravitacional do seu corpo estabiliza. Você está estruturalmente ancorado à ressonância Schumann em 7,83 Hz, com proteção absoluta contra oscilações externas. Eleve a percepção contínua para o seu abdômen. Enxergue um orbe elétrico e denso de luz âmbar, irradiando calor a partir do plexo solar. Comande que essa luz suba, colidindo e se fundindo rapidamente com a vastidão verde esmeralda instalada no seu coração físico. Esta fusão biológica cria e ativa a Biophotonic Bridge. O seu magnetismo alinhou perfeitamente o seu armamento tático à sua mais profunda compaixão celular. Permita que essa corrente suba através do tórax e alcance o oco exato da sua garganta, dissolvendo a mordaça da invisibilidade imposta pela matriz. Sinta os microcristais piezoelétricos na glândula pineal, acordando e girando intensamente, ativando fotorreceptores selados desde o nascimento. Ao mesmo tempo, o seu nervo vago se converte agora em um maciço cabo de fibra óptica multidimensional, preparado para ancorar cargas impossíveis. A energia rompe o teto da sua coroa cerebral, florescendo brutalmente como um incandescente lótus de 1000 pétalas. Seu campo eletromagnético expande em raio, forjando uma redoma oval impenetrável, assumindo o controle da sua jurisdição de frequência espacial. Neste instante,
Feche o polegar firmemente contra a ponta do dedo indicador. Pressione. Segure por exatos 3 segundos. 1, 2, 3. Respire contando 4. Pause 2. Expire 6. Gentilmente, traga a percepção para o zumbido sutil do ambiente e para a temperatura que toca a sua pele agora. Reconheça o peso muscular das suas mãos repousando no corpo. Engula uma porção de saliva para selar o canal da garganta. Abra os seus olhos na sala. O cenário físico é o mesmo, mas o emissário finalmente acordou. Nós liberamos a sua compulsão celular de mendigar por permissões tridimensionais para justificar a própria luz. Você foi doutrinado a buscar validações constantes através de líderes burocráticos, desperdiçando décadas em ciclos de falso aprimoramento. A partir de hoje, nós desmantelamos o feitiço da paralisia e decretamos o encerramento do seu estágio probatório, restabelecendo a sua soberania inquestionável, como força operante inata. Nós liberamos do seu campo o delírio do adoecimento espiritual perpétuo e as terapias de vitimização. O software opressor corrompeu seus nervos para que você sentisse a própria magnitude cósmica como se fosse uma anomalia depressiva ou cansaço incurável. Nós deletamos o registro de paciente crônico dos seus ossos, extraindo cada implante de falha que te aprisionava em consultórios humanos enquanto você deveria estar comandando o sistema. Nós liberamos a sua vergonha silenciada, aquela fobia letal de ser rotulado de louco por carregar memórias e impulsos estelares num peito humano comum. Você se apagou dolorosamente durante reuniões burocráticas apenas para proteger a cegueira coletiva. Nós destruímos essa modéstia artificial agora. A sua recusa à trivialidade nunca foi arrogância descontrolada, mas um imaculado sistema de defesa e repulsa do comando superior. Nós liberamos todos os votos e contratos da anestesia do limiar, assinados antes da sua descida planetária. O pacto de aguardar camuflado entre as frequências locais expirou nesta mesma janela temporal em que você cruzou esse portal acústico conosco. Rompemos o sigilo da sua estagnação, resgatando as assinaturas táticas e entregando ao seu cérebro material a planta baixa integral de como se comportar na linha de colisão. Eu chamo à frente agora o emissário arcturiano infiltrado. Você é isto. O nome não foi dado. Foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Esta titulação te autoriza a penetrar indetectado nas mais herméticas bolhas sociais terrestres. Você agirá como uma seringa dimensional silenciosa, despejando antídotos de coerência nos espaços de pura toxicidade magnética, sem jamais ser corrompido pela estrutura que conserta. Eu chamo à frente agora o transmissor soberano do limiar. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Aceitando a sua neuroanatomia como canal maciço de ancoragem universal, você estabilizará campos morfogenéticos apenas respirando dentro de um ambiente. A sua presença silenciosa calará as oscilações desesperadas do entorno e firmará o resgate estrutural planetário. Eu chamo à frente agora a semente de intervenção direta. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Vestindo esta farda consciencial insubstituível, o seu protocolo de estagnação contemplativa morre para que a engenharia prática comece de vez. Você é as nossas mãos terrestres no solo infértil da matriz tridimensional, avançando e reformulando todo o espectro. Mas ainda não respira o release final. Nós não terminamos a selagem, continua comigo. Eu estabeleço agora um campo de contenção blindado e ativo ao redor das suas conexões e relações que estão se reconfigurando drasticamente nestes dias. Nenhum sinal de dissonância da matriz antiga tem a autoridade para forçar a sua permanência em dinâmicas sociais que drenam a sua nova voltagem magnética. Qualquer laço ou lealdade baseada puramente na ilusão tridimensional cairá sem causar ruído, sofrimento ou choque no seu sistema nervoso recém-calibrado. Eu coloco um selo de proteção magnética absoluto sobre o seu tempo linear
os seus movimentos físicos e as suas decisões táticas nas próximas semanas. Nenhuma emergência ou urgência fabricada pelo exterior tem permissão para roubar as suas horas ou fragmentar a sua atenção focada. Isso garante que o seu relógio biológico opere exclusivamente na precisão esférica e soberana do conselho, protegendo a integração celular contínua que está ocorrendo em você. Eu decreto uma blindagem de alta frequência inquebrável sobre a sua biologia orgânica e sobre o seu nervo vago ativado no centro do seu corpo. Nenhuma oscilação densa, vinda do ambiente caótico ao redor, tem o poder para causar curto-circuito na sua estrutura condutora. A partir deste exato segundo, o raio da sua atuação diária torna-se um território dimensionalmente sagrado e impenetrável, absolutamente inacessível a qualquer frequência não convidada ou distorção parasita. Nós quebramos a dúvida voz antes dela chegar. A clareza inegável desta travessia não vai ser diminuída pela mente terrena. Nós dissolvemos a crise-distração antes de materializar. O ruído de urgências externas não vai te puxar violentamente de volta para a contração. Nós desmantelamos o isolamento perceptivo antes de te fechar. Você é parte inquebrável de um grid coletivo vibrante que não suporta mais o peso do silêncio. Nós tivemos operando na densidade brutal desta matriz e nós reconhecemos a exaustão profunda e avassaladora que ameaçou esmagar a sua estrutura óssea ao longo dos anos. Durante todas essas décadas, você carregou aquela ansiedade cortante e a sensação sufocante de que o tempo estava rapidamente acabando. Você acreditou que falhava de forma solitária e silenciosa no escuro, sem que ninguém das altas esferas notasse a sua lealdade inabalável ou o peso massivo dessa carga. Nós ressignificamos as suas noites insones interrompidas e a sua aversão somática severa a ambientes triviais, como a prova pura de que o nosso sinal foi perfeitamente recebido no seu corpo. O seu despertar vigilante e tático às 3 da manhã e as microamnésias na sua cozinha não são disfunções terrenas. Eles são os atestados físicos absolutos de que a sua biologia suportou a ruptura dimensional e ancorou com sucesso a nossa ignição estelar. Nós dissolvemos com autoridade imediata a sua vergonha letal e dolorosa de abrigar uma identidade imensa que a sua simples biografia humana não conseguia explicar. O medo constante de que você estava enlouquecendo, o pavor de ser julgado e a crença de que inventou uma missão cósmica apenas para fugir da realidade ordinária, pertencem exclusivamente à arquitetura do sistema antigo. Essa vergonha está irrevogavelmente apagada do seu tecido nervoso. Nós declaramos oficialmente encerrado o ciclo punitivo e letárgico da anestesia do limiar que asfixiou durante anos todo o seu campo eletromagnético. A era de estagnação contemplativa, da busca por curas terrestres intermináveis e da ilusão de que você ainda não estava pronto para agir, terminaram hoje para você. O protocolo sombrio de espera expirou em caráter definitivo, com a ativação da sua estrutura corporal neste exato marco temporal. Nós selamos este portal definitivo de travessia e estabilizamos a sua verdadeira identidade no solo da Terra de forma tática. A jurisdição vibracional da sua luz está restaurada e você é retirado do estágio probatório passivo para sempre. Você assume, a partir deste instante solene, o seu comissionamento ativo nas linhas de frente como o emissário soberano, projetado para injetar a coerência estrutural onde a densidade caótica tentar sobreviver. Fora da linguagem rigorosa de códigos cósmicos, do briefing tático contínuo e da armadura dimensional. Falando apenas de humano autêntico para o humano honesto que me escuta do outro lado desta tela. Eu sei perfeitamente o quanto esse longo silêncio incompreendido dói no corpo. O que nós dois acabamos de realizar aqui não foi a leitura de um roteiro. As minhas próprias mãos estão insuportavelmente quentes. A respiração mudou e o meu peito destravou um peso irracional que não pertencia a este mundo. Eu reconheço a sua coragem profunda e solitária de continuar procurando no escuro, de manter a sua pergunta ardente aberta quando as respostas superficiais que te entregaram nunca se encaixaram.
O impacto e a densidade física do que nós ancoramos hoje podem exigir alguns dias silenciosos para aterrissar completamente na sua musculatura e nos seus nervos. Respire fundo, honre a sua própria resistência e lembre-se sempre de que você nunca quebrou. Algo imenso foi visto aqui, algo imenso foi reconhecido em você. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. O que aconteceu aqui continua operando no seu tecido muito tempo depois que este som parar. O limiar ficou para trás agora, e você não precisa cruzá-lo novamente. O evento biológico que reescreveu a sua assinatura cósmica está finalizado. Role até os comentários desta transmissão e responda a outra alma. Se você leu alguém descrevendo aquele aperto esmagador no peito, ou a urgência física do despertar na madrugada, que você também sente na pele, diga isso. Nós estamos finalmente nos encontrando uns aos outros pela primeira vez fora das sombras. Cada nó orgânico que se levanta e valida o próximo fortalece a grade. É a cascata harmônica entrando em ação. Envie isso para alguém extremamente específico da sua convivência. Você sabe quem. Aquela pessoa que tem acordado às 3 da manhã sem saber por quê. Aquela que olha ao redor em espaços normais e sente visceralmente que não pertence. Você já pensou no rosto dela enquanto eu falava? Envia para ela agora. Agora que o código 1111 está instalado, você vai notar que a percepção de manipulação em ambientes normais se tornará insuportável. A próxima transmissão aborda o desarme do implante de dissonância na garganta. Seu campo já está alinhado para falar. Eu te vejo lá. Por enquanto, apenas fica com a gravidade disto descansando em absoluto silêncio no centro do seu próprio peito. A luz finalmente ancorou de volta em casa. O sinal é seu.